Todo mundo vê esse 12 dentes e 4 implantes, todo mundo fala, mas o que é isso? Por que 12 dentes? Por que não 14? Por que não 16? Por que não 8? Por que não 10? Bom, vamos lá. 12 dentes é a quantidade de dentes que a gente vai repor, né, num paciente que é totalmente edêntulo, né? Vamos supor de mandíbula, parte inferior, ele não tem dente nenhum. Então nós vamos repor com uma prótese que é fixa e nessa prótese vai conter 12 dentes. Normalmente a gente teria, além de 12, né, se numa dentição normal, teria mais 4 dentes. Mas a gente não estende essa prótese muito para posterior, porque não há necessidade, né, para reabilitar um paciente nessa situação. Por que eu coloco 4 implantes? Bom, vamos lá. Em 1985, quando surgiram os primeiros protocolos, chamados protocolo de Brennemark, eram fixados 6 implantes, né? Aí com a evolução, né, a tecnologia, né, os implantes hoje você consegue uma cicatrização mais rápida, né? Conseguiu com os estudos diminuir a quantidade de implantes, de parafusos, né, que vai ser parafusado no osso ali. Então hoje com 4 parafusos a gente consegue reabilitar o paciente com 12 dentes. Ah, mas se eu fizer 6 implantes? Dependendo da posição que está esse implante, também vai ser 12 dentes. Então, aqui nós trabalhamos com essa técnica de 4 implantes. É uma técnica que facilita mais, né? Você consegue posicionar melhor os implantes, né? Sim. Deixar vamos dizer, um paralelismo entre esses implantes para não ter tanta dificuldade na hora de confeccionar a prótese com 12 dentes. Quando é tudo que é coisa nova que você não conhece, você vai sentir um pouco de receio, de medo. Isso é normal, faz parte, né, de cada um de nós. Né? Por isso que é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente vai explicar tudo, sim, todos sim. todos os processos detalhados. A gente vai falar, a gente fala para alguns pacientes, né? Desculpa falar muito, mas é que é bom colocar todos os processos, falar, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Pode não dar certo isso, pode dar certo aquilo, porque a pessoa vem, ela já fala, olha, se acontecer isso, vai acontecer isso, se acontecer aquilo, vai... Então, a pessoa já tem uma noção, então isso contribui para diminuir o medo. Eu acho que essa questão até do... Quantos pacientes já vieram? Toma esse calmantezinho, como o senhor falou, dá um calmantezinho, meio comprimidinho. A pessoa já dá uma acalmada. Eu dou todas as cirurgias que o senhor fez, eu nunca precisei atender ninguém à noite. Ninguém ligou pra gente, nunca, nenhum paciente ligou. Eu sempre falo aos pacientes, o pós-operatório de uma cirurgia para implantar, colocar um implante, é muito tranquilo. Sim. É mais tranquilo do que uma cirurgia para você tirar um dente do siso. Você tem que cortar o dente do siso em 3, 4 pedaços lá. O trauma é muito maior. Do implante não. É mais tranquilo. Mas pode doer, pode inflamar, pode infeccionar? Pode. Isso. Mas a gente está sempre, assim, tá segurando você para você ter um pós-operatório tranquilo, com as medicações que você toma antes e depois. E se tiver com medo também vai tomar o calmantezinho. Veja bem, o paciente vem, ele vai passar por uma avaliação, né? Lógico, nós vamos perguntar qual que é o sonho, qual que é o desejo dele. Realmente eu tenho vontade de colocar os dentes fixos. Nós vamos avaliar, nós vamos pedir alguns exames, né? O primeiro deles, uma radiografia e, se necessário, uma tomografia, porque eu preciso saber se esse paciente tem osso que vá suportar os implantes. Fez todos os exames, não tem nenhum problema de saúde que contraindique a cirurgia de implante e o paciente aceite fazer. Ele vai ser submetido primeiro à cirurgia, na qual vai ser instalado esses 4 implantes. Durante o procedimento cirúrgico, que a gente está instalando esses implantes, que o senhor está lá literalmente rosqueando ele no osso, eu preciso que esse implante tenha um travamento, né? Um torque preconizado, né? Se os 4 implantes tiverem o travamento, né, eu posso dar a sequência de fazer a prótese já fixa nos implantes.
Lembrando que, quando tem esse travamento, não é que teve a cicatrização do implante com o osso, mas a cicatrização vai ocorrer dali a alguns meses, né? Hoje os implantes aí, dependendo da marca, dependendo do tratamento que tem esse parafuso aí, né? A cicatrização em 30, 40 dias ocorre, né? Que é a integração do osso com o implante. Mas se ele travou, eu posso já colocar carga nele, né? Porque a gente fala de carga imediata. Aí eu posso dar sequência e fazer a prótese logo em seguida. Depois o senhor colocou os implantes. Qual é o próximo passo para iniciar a confecção da prótese? Nesses implantes serão colocados alguns componentes, né? E onde vai ser fixada a prótese. É feita uma moldagem, aí isso vai para o laboratório de prótese, onde o protético vai começar a confeccionar a prótese. É feito também uma barra metálica, como está aqui, que dá reforço para essa prótese. Esse metal aqui, depois de aplicado com os dentes, ele não aparece, tá? Não precisa ficar com medo, mas ele tem esse reforço, essa barra metálica, que dá reforço para essa prótese aqui. Então o protético confecciona essa barra, monta os dentes para depois finalizar. Mas a gente só finaliza a hora que o paciente olhar os dentes no espelho, né? A gente brinca que, ficou bom. Não. Então, alguma coisa está errada. O paciente tem que falar, era isso que eu queria, adorei os meus dentes, é assim, não quero que mude. Aí vai para o laboratório e ele faz a acrilização. A gente usa um protocolo de medicação, o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia para instalação de 4 implantes. Aí. O paciente vai tomar a medicação antes da cirurgia, né, que a gente chama de pré-operatória, vai tomar a medicação pós-cirurgia, né, pós-operatório, vai receber um folheto com os cuidados, né, que ele vai ter que ter depois da cirurgia, quanto à alimentação, esforço físico, todas essas coisas ele vai ser orientado. Então, com isso, a gente consegue amenizar um pouco o desconforto da cirurgia, porque não deixa de ser uma cirurgia grande. O paciente fica aí 1h30, 2 horas de boca aberta. É uma cirurgia que o paciente sai daqui com a boca toda anestesiada. No final, provavelmente já está passando o efeito da anestesia, ele já está começando a sentir dor. E a gente, na hora que termina também a cirurgia, a gente já ministra uma medicação para dor. Então, se ele seguir os cuidados, essas coisas, o pós-operatório costuma ser tranquilo. Mas assim, eu sempre falo aos pacientes, falar para você que você não vai sentir nada depois de uma cirurgia dessa, eu tô mentindo para você. Não é um tratamento que o senhor vai fazer e esquecer dele. Ele tem uma manutenção, porque a gente já recebeu o paciente que fez e não sabia que tinha que fazer manutenção. Depois de 15 anos ele veio fazer manutenção. Só que aí acabou perdendo um implante. Foram 2 implantes que ele perdeu. Mas conseguiu, o doutor colocou depois e resolveu o problema. Então essa manutenção é muito importante. Como quem tem os dentes naturais e precisa ir lá fazer uma manutenção. Mas muitos podem perguntar, qual marca de implante você usa? Olha, é importado? É nacional? Não, é nacional. Funciona. A maior parte deles. É nacional. A maioria das tecnologia não tem como, ela é muito boa, né? E depois que colocou o implante lá, seja ele nacional, seja ele internacional, ele travou lá, ocorreu a cicatrização, para o paciente não vai importar. Sim. O que importa para ele é depois o que ele está vendo, os dentes ali, né? Sim. A função, os dentes. Exato. Não importa a marca. Lógico, você não vai comprar a marca de fundo de quintal que não tenha registro, não visa, essas coisas. Aí exato. Também já é demais, né? Mas o implante nacional que a gente usa, funciona muito bem. A gente teve uns casos de paciente, né? Ele fez o canal com a gente, fez todo o processo do canal. Depois de uns 2 ou 3 anos, ele voltou com o dente quebrado ao meio. E aí ele falou, e agora? Eu falei, agora, implante. Mas eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, cara, tava com muito torresmo, cara. Eu falei, putz, beleza. Mas quebrou. Como pode quebrar um dente normal? Pode quebrar um dente normal, pode quebrar. Fui comer um torresmo, quebrou a prótese. Pode quebrar? Pode quebrar. O dente natural quebra, artificial também. Ah, mas é um dente de porcelana. Quebra também. Sim. Lógico, não vamos fazer para quebrar. Sim.
Mas pode. Tanto é que a gente tem pacientes que chegam, relatam aqui pra gente que ela tem a coroa há 22 anos. Ela falou, eu fiz a coroa, tá aqui há 22 anos, agora começou a soltar. Então, tudo bem, durou 22 anos. Então, quem quiser, venha. Quem falar, mas é muito caro, eu vejo nas redes sociais, eu não tenho condições para isso. Mas você já veio se informar de quanto é, o que pode ser feito? Isso, é um detalhe então, você não pode falar que você não tem condições sem saber. Né? Sim. O que nós vamos propor, o que vai ser. Então, eu acho que quem tem vontade, venha, independente se você for fazer o tratamento aqui com a gente ou não, mas venha nos conhecer, tem um cafezinho ali, né? Ou quando a Jo faz, a Jo faz 3 dias acordado, mas é uma delícia. Tranquilo. Mas pode vir. A pessoa que tem diabetes, ela pode fazer o implante dentário desde que esteja com a diabetes regulada. Pronto. O diabetes não controlado, contraindicado fazer qualquer tipo de cirurgia. Se inclui implantes. Eu tenho a minha diabetes, mas é compensada, é controlada. Pode fazer sem problema nenhum. Também é um paciente assim que a gente fica às vezes receoso de já fazer uma carga imediata. Mas se ele tiver controlado, sem problema. Porque tem muitos pacientes que anda totalmente descontrolado, controla para fazer a cirurgia. Depois ele descontrola de novo. Entendi. Agora, se o paciente vem já com a diabetes controlada por algum tempo, ele se cuida, não tem nenhuma contraindicação. A gente tem vários pacientes diabéticos, Sim. Né, com implante. Quem tem osteoporose pode fazer implante dentário? O paciente que tem osteoporose e faz uso de certos medicamentos, né, não pode fazer implante dentário. Aliás, não é recomendado nenhuma cirurgia intraoral na boca, porque esses medicamentos, né, eles são chamados de alendronatos ou bifosfonatos, principalmente para os pacientes que tomam injetável. Eles causam uma necrose no osso frente a algum trauma, especificamente os ossos maxilares, mandíbula e maxila, né, da cavidade oral, que é onde a gente atua. Existe aí um certo exame, não me lembro o nome, que dependendo do resultado desse exame, alguns colegas fazem, né, mas assim, o risco é muito grande desses pacientes que tomam esse tipo de medicamento. E mesmo para quem toma via oral, eu fico assim até receoso, porque eu recebo muito paciente para fazer extração de dente e que fazem uso desse alendronato, né? Então eu alerto, eu mostro a bula para o paciente e ele assina um termo, né, de responsabilidade no caso de uma extração. Então, num paciente que quer fazer implante dentário, a gente corre um sério risco de dar infecção no osso e essa infecção é difícil de se tratar. Então, assim, para quem tem osteoporose e faz o uso desse medicamento, a gente contraindica a cirurgia para colocar implante. Eu tenho osteoporose, mas assim, eu não tomo nenhuma medicação ainda, eu só faço uma suplementação, por exemplo. Sem problemas. Não tem problema nenhum. Não, lógico que a gente vai ver a qualidade óssea do osso na hora da cirurgia, né? Mas é um paciente também que a gente não pode, talvez, fazer aquela carga imediata, né? Entregar dentro de 72 horas um protocolo. Sim. Tem que colocar e aguardar. O paciente chega, quando ele tem a osteoporose, ele já fica com medo de muitas coisas, né? Então, essa pergunta assim, quem tem osteoporose pode fazer o implante dentário? Pode. Desde que seja, vamos dizer assim, um grau leve. A gente tem que avaliar clinicamente, avaliar esse paciente, a saúde geral dele, né? Mas é uma situação, vamos dizer, mais delicada. O paciente tem pressão alta, ele pode fazer implante? Pode, desde que a sua pressão esteja controlada. Paciente com pressão alta não controlada, qualquer procedimento vai ser contraindicado. Você não pode anestesiar esse paciente, o risco dele ter sangramento durante o procedimento cirúrgico aumenta. Eu sou hipertenso, mas tomo a medicação e minha pressão
é controlada, aí não tem contraindicação, também, pode fazer. Infelizmente, são as doenças que acompanham o envelhecimento, né? Mas assim, se a pessoa controla tanto o diabetes como a pressão, não tem problema nenhum. Ele é uma pessoa, a gente considera como uma pessoa, né, saudável. Uma pessoa que fuma, principalmente mais de 10 cigarros por dia, também é contraindicado a cirurgia de implante. Se esse paciente se comprometer a ficar alguns dias sem o uso do cigarro, essas coisas, pode-se fazer o implante, mas também a gente evita de fazer uma carga imediata, principalmente quando é protocolo, vai repor todos os dentes, né? Porque eu preciso que esse implante, nessa situação, ocorra a osseointegração, né? A cicatrização ali do implante com o osso. Mas aí vai depender do paciente, né? São coisas que podem complicar, dar alguma complicação pós-cirúrgica.